Bom dia, com muita alegria. Hoje estava na hora, pude esperar vocês aqui na boa, tranquila, super entusiasmada com o nosso verso de hoje, que tá incrível e eu amei preparar. Bom dia, Simone linda! Hoje você tá aqui comigo, é importante. Bom dia, minha linda. Então, choveu, né? Bom, mas aí amanhece um dia maravilhoso, eu sou solar, fico super feliz, super feliz. Bom dia, Adri! Seja muito bem-vinda, as minhas parceirinhas de caminhada. Muito bom ter vocês aqui junto, né? Faz eu continuar lendo. Oi, amor! Bom dia! Então, estamos há 158 dias estudando aqui o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 8, verso 7, né? Ele fala assim: porque não sabe o que há de suceder. O homem não sabe, o ser humano não sabe o que vai acontecer. E quando acontecer, quando suceder, quem lhe dará a entender? Então, a gente não sabe o que vai acontecer e quando acontecer, quem é que vai explicar pra gente o que está acontecendo? Incrível, né? Então, no verso 6, o rei Salomão reconheceu algo profundamente humano, né? O verso de ontem, né? Que o sofrimento pesa. E por isso a gente precisa de tempo, precisa de uma forma, de um modo, né? E agora no verso 7, ele dá mais um passo. Ele lembra a gente de algo bem difícil da gente aceitar, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois. Vai na cartomante, vai no astrólogo, vai na numerologia. Ontem um paciente meu disse que por números e tal, prevê o futuro. Gente, que desperdício de tempo e de energia. É um conhecimento, é uma filosofia, não estou desfazendo do conhecimento, mas é só uma carga a mais pra gente, né? Então esse verso do Salomão, ele não é pessimista, é um verso humilde. Diante da vida, o que a gente sabe? Nada, né? Então o Salomão não está prometendo segurança, ele está oferecendo lucidez. O ser humano é limitado e um dos limites é esse. Obrigado pelos foguinhos, quem está mandando, muito obrigada. Manda mais, manda foguinho, manda coraçãozinho. Então eu vou repetir o verso para quem chegou depois. Verso 7 diz assim: porque não sabe o que há de suceder. E quando suceder, quem lhe dirá? Quem lhe dará a entender? Tem que fazer silêncio depois dessa frase para pensar. É um verso que pede silêncio antes da gente entrar na explicação, né? Então, sistemicamente, o que esse verso está falando? Ele está falando de um limite estrutural do ser humano. É da estrutura do ser humano. Nenhum de nós vê o sistema inteiro, né? Nenhum de nós conhece as consequências daquilo que a gente faz. Nenhum de nós tem acesso ao depois. Quando alguém tenta saber demais, tipo, enfim, essas pessoas que contam o futuro, o que ele está fazendo? Ele está antecipando um destino. E aí carrega um peso que não é dele, que não é da pessoa, né? E acaba ocupando um lugar que não é dele, né? Acaba ocupando um lugar que pertence à vida, não é nosso. O futuro não nos pertence. A gente não fala assim que o futuro a Deus pertence? É verdade, não nos pertence. Não cabe a nós ficar imaginando o futuro, né? Isso aparece muito no consultório, né? Chega uma cliente e diz assim: eu tenho medo de escolher errado e estragar tudo. Quantas vezes a gente tem medo de escolher errado e estragar tudo?
super comum. Então a pessoa quer uma garantia. Eu vou, faço meu mapa astral, faço 500 previsões de futuro de diversas formas e quero me garantir, quero saber antes, né? Por que eu quero saber isso? Porque eu quero evitar uma dor futura. Ah, no futuro... Uma vez eu fui numa que lia tarô, eu acho, taróloga. E ela falou assim, tem alguém idoso na sua família que vai morrer. Hã? Verdade? Sério? Quem não tem? Sabe assim, eu comecei a rir, porque realmente eu nunca embarquei nessa, engraçado, né? Eu desde cedo não, mas desde que eu fiquei mulher adulta, mais madura, eu fui estudar Cabala. E aí na Cabala a gente aprende que é um dia de cada vez. Então isso dá muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Não tenho, eu tenho um projeto, agora eu estou preparando um projeto grande, preparando, quer dizer, exige muita preparação. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou preparando. Vai dar certo, vai ter muitos alunos, muita gente vai entrar, não sei. Eu faço a minha parte, entenderam? A gente faz a nossa parte, mas a gente não tem a noção do todo. Se no dia vai chover, se vai faltar a luz, Deus me livre. As coisas que podem acontecer, entendeu? Então, faz a sua parte. Agora. Então, sistemicamente, quando a pessoa fica tentando prever muito o futuro, quando eu vou trabalhando a pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ver, né? Vai aparecer o quê? Que ela teve uma mãe super ansiosa, ou teve um pai que perdeu tudo, enfim, coisas aconteceram no sistema dela que ensinou ela que errar significa perder e que custa muito caro. Errar custa muito caro. Realmente errar custa caro, né? Então, o meu trabalho nessas sessões de terapia não foi escolher por ela, né? Não foi isso. Foi ajudar essa pessoa, ou essas pessoas, já atendi mais de uma, a aguentar e suportar o não saber. Não vai saber. Não sabe, não vai saber. E aí quando essa pessoa consegue dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu posso hoje fazer o que me cabe, hoje eu posso estar presente, o corpo relaxa. Experimenta dizer aí, né? Porque aí o futuro deixa de ser uma ameaça. Eu não estou lá, eu estou aqui. Então eu estou aqui, o que me cabe? Aqui cabe isso, eu estou aqui na live, estou conversando com vocês, pessoas queridas. Bom dia, Daisy, bom dia, João, que entraram depois. Sejam super bem-vindos, né? Então Bert Hellinger dizia isso de diferentes formas, né? Ele diz assim, aquele que quer saber demais perde o contato com a vida, né? Para ele, o futuro pertence a um movimento maior. Ele chamava de algo maior. O futuro pertence a algo maior. A gente não pode antecipar. Quando a gente tenta antecipar, a gente sai do nosso lugar de humildade. Nós somos o quê? Nós somos filhos da vida. Esse é o nosso lugar, né? Nós somos filhos da vida, né? E quando a gente tenta prever o futuro, a gente se coloca acima da vida. Quer controlar a vida, né? Então, onde está a sabedoria que Salomão está dizendo? Confiar no passo seguinte, não no mapa inteiro. Não tem como saber o mapa inteiro. Quando eu faço uma constelação, quando começa uma constelação, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no campo, né? Confio que vai trazer uma boa. Aliás, eu peço que traga uma boa, que nos guie para uma boa solução. É um pedido que eu faço internamente. Às vezes eu até falo em voz alta. Mas eu não sei, é um passo de cada vez. E aí acontece isso e outra coisa se abre.
E aí outra coisa acontece e outra coisa vai numa direção, depois vai em outra direção. E a constelação vai se mostrando passo a passo. Não tem como eu saber o que vai acontecer. Um constelador que tem, aconteceu A mais B, então a solução vai ser C, eu vou aplicar o método C, não é constelador. É outro trabalho, não é de constelação. Né? Constelação é passo a passo, como a vida. Foi isso que Hellinger ensinou. Então, que o Salomão, vou repetir a frase do Salomão para quem chegou agora. Porque não sabe o que há de suceder. O ser humano não sabe o que há de suceder. E quando suceder, quem lhe dará a entender? Quem vai explicar para ele o que aconteceu? Não. Então, Salomão não está falando do futuro como uma previsão. Ele está falando da experiência humana de não saber. Não saber antes. Não entender durante, quando está acontecendo a gente não entende. E muitas vezes a gente só compreende depois, quando compreende, porque às vezes nem compreende depois, né? Então, esse verso, ele descreve uma condição que todos nós conhecemos, mas raramente aceitamos, né? A gente vive sem manual, a gente vem sem manual de vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Oi! Bom dia! Tem pessoas que entram com o nome da empresa. Sônia, bom dia. E aí? Irene, bom dia. Bom dia, uma consteladora parceira aqui. A Deise já falei. E aí o de baixo não consigo ver, daqui a pouco quando eu subir, subiu. Sônia. Bom dia, social media também que entrou. Então, hoje eu vou falar do Martin Heidegger. Eu venho falando dele, mas eu nunca falo um pouquinho do filósofo. Hoje eu decidi ampliar um pouquinho mais e vou contar para vocês. Ele nasceu numa cidade pequenininha da Alemanha em 1889. Ele não era um filósofo com frases bonitas, né? Ele era um filósofo difícil, considerado difícil para a época, porque ele se dedicou a pensar o óbvio que ninguém quer olhar, né? Então, o grande tema do Heidegger é simples da gente falar, mas difícil da gente aceitar. O ser humano não controla a própria existência. Simples assim. O ser humano não controla a própria existência. A gente não escolhe onde nasce, a gente não escolhe a família, em que família a gente nasce, a gente não escolhe que época da história, né, a gente nasce, né? A gente não escolhe os primeiros traumas que a gente vai ter, e a gente não escolhe as perdas, às vezes decisivas, que a gente vai ter. Então, Heidegger usa um termo assim, diz que a gente é lançado na vida, né? Como se a vida jogasse a gente no mundo e dissesse, agora se vira. A gente é lançado, nada disso é escolhido. Então, quando Salomão diz assim, não sabe o que vai suceder, é o que Heidegger está concordando plenamente. A gente não sabe porque não tem como saber. Então, o problema, diz Heidegger, começa quando o ser humano tenta viver como se tivesse controle total sobre a vida. Sônia está dizendo aqui, eu sempre achei isso. Minha história levou rumo que eu nunca imaginei. Isso, Sônia. Isso, a minha também. Imagina, quando que eu imaginei? Que eu ia ler Eclesiastes do rei Salomão e que eu ia aprender tanto com esse sábio, né? Então, Heidegger diz assim, que a gente tenta viver como se planejasse tudo, né? Planejando, garantindo, antecipando. Bom,
é muito comum essa forma de pensar, né? Bom, se ela falar isso, eu vou responder aquilo, e depois eu vou falar isso e ela vai responder aquilo. Eu tenho todo um diálogo na minha cabeça do que vai acontecer, e chega na hora não acontece nada daquilo. Eu tenho uma história muito boa, que estou me lembrando agora, que eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Uma pessoa está no carro, está dirigindo, e de repente estoura o pneu. Ele encosta na estrada, ele encosta e vai no porta-malas buscar para trocar o pneu que estourou. E aí ele tira o pneu e procura, cadê o macaco? Não tem macaco, aquela ferramenta que levanta o carro para trocar o pneu. E ele está no meio de uma estrada, não tem nada, e ele não pode prosseguir, e não tem macaco para levantar o carro. Ele fica angustiado. Daí ele olha lá longe, vê uma fumacinha, deve ser de uma casa. Ele falou, bom, vou lá ver se o homem tem um macaco para me emprestar. E aí começa. Não, mas e se ele não tiver? E se ele tiver e não quiser me emprestar? E se ele for grosseiro? E se ele me falar isso? E se ele me falar que ele está o tempo inteiro na negação da história, não sei o quê, e vai se aproximando da casa. O cara da casa, que mora na casa, vê que tem alguém se aproximando. Ele fala, nossa, que legal, tá alguém se aproximando, deixa eu preparar um café, porque aí ele vai chegar e a gente vai tomar um café e a gente vai conversar. Estou tão sozinho aqui no meio do nada. Que legal, vou ter companhia. Vocês percebem? A história, bom, duas cabeças pensando. E o que é a realidade? Então, o que acontece? Nós agimos de acordo com toda essa história que aconteceu na nossa cabeça. E o cara que está procurando o macaco chega bravo. E o cara que está todo feliz para oferecer o café abre a porta e ele fala assim, você não vai me emprestar o macaco? Hã? Como assim? O que aconteceu? Entendeu? Então, mas toda essa previsão não traz segurança. Ela traz o quê? Ela traz angústia. Porque a vida escapa. Não é por aí. Então, a Heidegger dizia assim, que a sabedoria não está em prever o futuro, mas em a gente habitar o presente, né? Com responsabilidade, sabendo que amanhã não nos pertence. Todo dia de manhã eu agradeço que eu acordei. Nossa, acordei mais um dia. Olha que maravilha. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 horas. Eu posso ter tudo planejado, mas isso não quer dizer que é assim que vai acontecer. Muitas vezes eu planejo o dia inteiro com um to-do list imenso e aí de repente eu tenho que sair porque alguma coisa aconteceu. E aí toda aquela minha lista vai por água abaixo, né? Então o que Salomão está nos dizendo aqui é para a gente aceitar o não saber. Que quem aceita o não saber vive mais inteiro, vive mais presente. Trouxe outro filósofo, Søren Kierkegaard. Eu tenho falado dele bastante aqui, né? Ele nasceu em Copenhague em 1813, olha, faz 2 séculos. E ele escreveu para pessoas que são atormentadas pela dúvida. Ele não escrevia para os acadêmicos, ele escrevia para a alma humana em conflito, né? Então, o centro do pensamento dele é que o ser humano sofre porque é livre. O ser humano sofre porque é livre. Livre para escolher sem ter garantia, livre para errar, livre para seguir um caminho e não saber para onde vai dar. Que nem Alice e o gato se encontram, Alice no País das Maravilhas, e o gato pergunta, para onde você quer ir? E ela fala, não sei. Aí ele fala, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então, estamos no caminho, a gente não sabe onde vai dar, né? Então, mas essa liberdade excessiva é que gera uma angústia. E é importante explicar isso. Para Kierkegaard, essa angústia não é uma doença. É como se fosse uma vertigem diante da possibilidade de algo. Então, é como se a gente estivesse na beira de um precipício. A gente não cai,
mas poderia cair. É isso a angústia. Não é cair, é poderia cair. É isso que gera angústia, né? Essa é a sensação, né? Então, quando Salomão pergunta, quando suceder, quem lhe dará a entender? Quer dizer, quando o futuro chegar, virar presente, quem é que vai fazer ele entender o que está acontecendo, né? Então, Kierkegaard responde, ninguém. Não vai ter quem te explique o que vai acontecer. Porque viver é a gente dar um salto e não ter certeza do que vai acontecer. Eu dei alguns saltos na vida. Depois deu tudo certo. Então, essa tentativa nossa de eliminar a angústia, prevendo tudo, a gente mata a vida antes de vivê-la, né? Então, Salomão, Kierkegaard se encontram aqui também, porque a sabedoria não é prometer segurança. A sabedoria, ela ensina a atravessar esse não saber sem se paralisar. Muita sabedoria hoje. Eu adorei fazer o de hoje. Atravessar o não saber. Visão literária, eu continuo com Kafka, só que mudei o livro agora, O Castelo. Vou contar um pouquinho de Kafka para vocês. Ele nasceu em Praga, também em 1883. Eu estou pegando todos os sábios mais antiguinhos, né? E o Kafka escreveu, todos os livros dele partem de uma sensação muito específica, a de que ele nunca sabe exatamente, os personagens nunca sabem exatamente onde eles estão pisando. Na história da barata, na história... é sempre coisa muito incerta. Então, nesse livro, Castelo, o personagem chega numa aldeia, e essa aldeia é governada e dominada por uma autoridade que ninguém sabe quem é, ela é invisível. Então, ele chega nessa aldeia e ele tenta entender as regras, ele tenta descobrir quem é que está decidindo as coisas, ele quer saber o que pode, o que não pode fazer, ele tenta prever cada coisa que ele vai fazer, mas nada se esclarece, ele nunca fica sabendo. Então, de repente, ele recebe cartas que não tem sentido nenhum, recebe ordens, uma ordem A, depois uma ordem B que contradiz a ordem A, completamente, ele pergunta e vem respostas que não respondem às perguntas dele. Então, nesse livro, Kafka descreve com uma precisão sufocante. Eu me senti sufocada, o desespero de quem precisa saber para se sentir seguro e não consegue. O livro inteiro ele tenta e não consegue. Bom dia, Vanessa, bom dia. Márcio, Damana, bom dia. Às vezes eu não consigo ler porque eu não enxergo sem óculos e eu não quero fazer a live de óculos que eu acho que faz reflexo, enfim. Então, o sofrimento desse personagem no livro não é só a opressão, é que ele não tem clareza, permanentemente não tem clareza. Tem um angustiante, ele não sabe, como a gente. Então tem uma super conexão com Salomão. Então tem sistemas, e a vida é um sistema que tem coisas que não são explicadas antes, né? Não são explicadas. Então, quem exige certeza absoluta para viver, o que acontece? Paralisa. Porque você precisa ter certeza, você não caminha, porque a vida é incerta. Seja o que Deus quiser. É isso, né? Outra que descreve muito bem, maravilhosamente bem, eu sou fã absoluta da Clarice Lispector. E ainda o livro dela, que é uma joia preciosa, eu estudei ele durante um ano com um professor maravilhoso, que me abriu para o que ela estava dizendo ali, né? A interpretação do livro. Como eu estou fazendo com Salomão, ele fez com a Clarice Lispector. Ela é preciosíssima. Então,
Eu estou sempre honrando essa experiência que eu tive aprendendo com ela, com esse livro. Então, esse livro conta a história, A Paixão Segundo GH. GH são as iniciais de uma mala que está ali no apartamento de uma mulher que mora nesse apartamento. A Clarice não diz o nome da mulher, Simone também gosta da Clarice. Ele não diz o nome da mulher, mas ele diz que tem uma mala que tem as iniciais GH. Então, A Paixão Segundo GH. A gente não sabe o nome, né? Então, o que acontece? Várias coisas acontecem e a mulher entra no quarto da empregada. Então, ela passa vários portais internos até conseguir chegar no quarto da empregada. Então, ela imagina que ela vai entrar no quarto da empregada e vai encontrar uma super bagunça. Mas não. Ela encontra um quarto limpo, com as paredes brancas, tem uma rachadura, tem um armário. Quer dizer, o quarto está quase vazio. E no armário tem uma barata. Ela vê uma barata ali na porta do armário. E aí alguma coisa dentro dela desmorona. Não é um evento externo grandioso, algo aconteceu. É um colapso interno, né? E aí o que ela faz? Ela esmaga a barata. E aí ela entra num estado onde o futuro perde a forma, a identidade dela se dissolve, as palavras falham. Então, a Clarice descreve minuciosamente o que acontece quando a nossa narrativa pessoal sobre nós mesmos cai. Não tem mais quem eu sou, não tem mais para onde eu vou, não tem mais o que isso significa. E é justamente nesse lugar onde tudo isso desaparece, aparece a nossa presença crua, nua, sem explicação. Então, a Clarice não oferece um entendimento, ela nos oferece uma experiência. Para mim foi uma experiência de um ano incrível. E tem muita conexão com Salomão, porque tem momentos em que a gente não vai entender o futuro, né? E a gente vai aprendendo que a gente só consegue viver a vida no agora, absoluto, é agora. Então, exigir um sentido antes seria perder o encontro, perder a possibilidade de um encontro, né? Então, tanto Salomão, Heidegger, Kierkegaard, Kafka e Clarice, que eu trouxe hoje, estão falando a mesma coisa em línguas diferentes. A gente não sabe o que vai vir. Bom dia, Lucas. E quando a coisa acontece, a gente não vai entender o que está acontecendo, e mesmo assim a vida acontece, né? Então, a sabedoria, Salomão está dizendo aqui, não é reduzir o mistério, mas não fugir do mistério. A vida é um mistério. É isso que ele está falando. A vida é um mistério. Não fuja dele, né? Muito, muito interessante. E o filme, eu trouxe um filme muito legal. Realmente recomendo que vocês vejam. Ele chama-se After Sun, Depois do Sol. Em português chama After Sun também. Ele é de 22, então ele é recente, dá para achar na Netflix. Ele é um filme que trata exatamente disso, de algo que a gente só vai entender depois, algo que acontece, mas que a gente só vai entender depois, como tudo na vida, né? A história é muito simples na superfície, né? A personagem é uma criança, está passando férias com o pai, num resort bem barato lá da Turquia, e nada de extraordinário está acontecendo, né? Não tem um grande evento, não tem uma tragédia explícita. Aí é que está a força do filme, né? O pai é um pai amoroso, ele é atento, ele é gentil, ele brinca, ele conversa, ele ensina, ele ri com ela, né?
mas tem algo nele que escapa, algo que ela não consegue nomear, né? O pai fica horas sentado diante do mar, em silêncio, olhando o mar, sem motivo aparente. Ele sorri e aí some. É como se ele se ausentasse dele mesmo, né? E Sophie, a personagem menina, não entende o que está acontecendo. Ela é uma criança. Ela vive o presente e ela não entende o pai que some de repente, né? Então, o filme vai intercalar essas duas imagens. A menina, a Sophie criança e a Sophie adulta, muitos anos depois, tentando rever essas férias que ela passou com o pai, tentando entender o que aconteceu na época, e que como ela era criança, era impossível ela entender o que estava acontecendo, mas algo estava acontecendo, mas ela como criança não tinha como saber. E aqui que entra o verso do Salomão: porque não sabe o que há de suceder. A criança não sabe o que vai acontecer. E quando acontecer, quem vai explicar? Quem vai entender o que está acontecendo, né? Então essas férias dela, criança, ela não sabe o que está acontecendo com o pai. E mesmo quando acontece, e acontece algo grave, definitivo, ninguém explica nada. Porque não tem uma explicação clara. Não tem uma narrativa organizada. Eu não vou dizer porque é spoiler, vejam o filme, né? O filme revela devagarzinho que o pai carregava uma dor profunda, uma dor silenciosa, e provavelmente o pai era depressivo, né? Mas isso nunca é dito diretamente, né? Porque o filme não fala sobre o saber, ficar sabendo. É sobre quando a gente está dentro da experiência, a gente não sabe. Não sabe quando está dentro da experiência. Então, a Sophie, quando ela é adulta, ela olha para trás, para aquilo, e aí ela se pergunta: por que eu não percebi? Por que eu não vi? Por que eu estava ali e não entendi o que estava acontecendo? E o filme responde: porque não tinha como saber. Ela era uma criança. A criança vive. O adulto entende, ou tenta entender, mas entende depois, não na hora que está acontecendo. Então aí tem uma frase maravilhosa: o futuro só se revela quando já virou passado. Olha que incrível. O futuro só se revela quando já virou passado. Bom dia, Lucas, que entrou. Aí quando eu tento subir não consigo. Sônia, eu falei bom dia. Seu social media, bom dia, eu falei. Sônia, já falei. Brum, bom dia. Márcio, bom dia. Dani, bom dia. Vanessa, bom dia. Cláudia, bom dia. Lucas, bom dia. Bom, é isso. Espero ter falado para todos bom dia. Então, de novo, o futuro se revela quando já virou passado. Então, quando o futuro vira passado, é que a gente realmente entendeu o futuro. Às vezes, né? Às vezes nem isso, não. Então, o Salomão, tudo isso, eu achei que esse filme tinha uma profunda conexão com o rei Salomão, porque ele não está acusando a ignorância humana, ele está reconhecendo. É isso, gente. Não dá para prever o futuro. E nesse filme, After Sun, vemos exatamente isso. Tinha amor, tinha a presença desse pai com a filha, mas tinha um sentido que não estava disponível para ela naquele momento. Não estava disponível. A compreensão veio depois. E muitas vezes essa compreensão vem o quê? Incompleta. Porque a gente não tem todos os fatores, né? Então, o filme eu acho que nos ensina algo dolorosamente humano, que a gente não entende tudo quando a gente está vivendo aquilo que está acontecendo, né? A gente não entende. E a gente
quando a gente exige muito da gente, ou que os outros entendam antes da hora, eu sinto como o Salomão está dizendo também, né? Que é uma violência, né? Eu acho que o Salomão diria que tem acontecimentos que não pedem entendimento imediato. Não dá para entender uma criança de, sei lá, 2 meses, que a mãe coloca no berço para dormir e de repente ela para de respirar. Como você vai entender uma coisa dessa? Não dá para entender, né? Tem que ter humanidade, tem que ter presença, é isso que a gente tem para oferecer. Nem tudo dá para entender, né? Então, para quem entrou no meio, quem entrou depois, sejam todos muito, muito bem-vindos. É um prazer ter um monte de gente aqui acompanhando o Rei Salomão, aprendendo com ele, junto comigo, com os filósofos, com os filmes. Bom dia, Janaína, entrou agora. Então, para você que entrou agora, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir ela a hora que você quiser, ou daqui a pouquinho, ou quando você tiver um tempo, ou no final de semana. Aproveita e faz maratona de Salomão. Por que não fazer uma maratona de Salomão? Essa semana eu achei achei muito bom, toda a semana inteira. Ops, esbarrei aqui. E tem um grupo onde eu transcrevo. Se você não tem tempo de ver a live, você pode ler o texto da live. Eu transcrevo todos os dias e coloco no grupo da comunidade do Rei Salomão. E principalmente, o Salomão está nos dando um ensinamento precioso da vida, precioso. E qual é a nossa parte? Compartilhar com o máximo de pessoas, chamar o máximo de pessoas ou para assistir o vídeo ou para entrar no grupo e receber esse conhecimento. Esse conhecimento não é nosso, não pode ficar só no nosso grupinho aqui, né? Eu acho que a nossa função para todo mundo que está aqui é essa, é compartilhar aquilo que a gente está recebendo. Sim, a gente equilibra o dar e o receber. O Salomão é muito generoso naquilo que ele está dando, né? Então, vamos ser generosos com ele também. Vamos compartilhar, vamos trazer mais pessoas para a comunidade, mais pessoas usufruindo. Então, as perguntas que eu preparei para hoje são essas. Onde eu estou exigindo que a vida me dê uma explicação agora? Eu quero que a vida me dê uma explicação, mas ainda não é a hora de entender. Tem coisas que acontecem que não são para serem entendidas naquela hora. E talvez nunca serão entendidas. Simplesmente acontecem. Essa é a sina do ser humano, né? Então, que parte de mim tenta controlar o futuro para eu não sentir medo, né? E se eu souber essa parte, o que eu poderia dizer para essa parte para que ela pudesse relaxar? Pensa aí numa frase que você possa dizer para relaxar. Então, a pergunta é assim, que eu posso me fazer: qual é o próximo passo possível que eu posso dar hoje? Um passo possível, né? Sem ter garantias e sem ter o mapa completo. Essa é a nossa pergunta para a gente se fazer e trabalhar no dia de hoje, né? Então, vamos para a meditação final. Me inspirei no filme After Sun. Então, a gente solta o ar, solta o velho, inspira o novo, solta devagarzinho pela boca. Mais uma vez, inspira em 4, segura 2, solta em 6 pela boca, bem devagarzinho. Fecha os olhos devagarzinho, não como alguém que está terminando alguma coisa, mas para entrar mais fundo dentro de você mesmo. E agora imagina uma cena simples da tua vida, nada de grandioso, um dia comum da tua vida, uma conversa banal, um momento da sua vida que parecia pequeno demais para você ficar guardando, se lembrando. Então, essa cena que você está visualizando, imagina ela como sendo uma lembrança antiga,
as cores gastas, sons suaves, e as pessoas fazendo o que elas podiam, não o que elas sabiam. Né? Então percebe, naquele momento que você está visualizando essa cena, você não tinha como entender tudo. Não tinha como. Você não sabia o que ia acontecer depois daquilo, dessa cena. Você não conhecia os desdobramentos, porque você não tinha acesso ao futuro. Isso não foi falha sua, foi a sua condição humana. Respira. Sente no corpo um alívio de soltar essa exigência de ter que compreender tudo enquanto você vive. Não precisa compreender tudo. Diz para você mesmo com gentileza, diz assim, lembrando dessa cena: eu não sabia e não tinha como saber. Mesmo assim eu vivi. Você viveu aquilo lá. Imagina o tempo, não como um relógio, mas como um grande mar. E você está dentro do mar. Você não está acima do mar, numa prancha, ou num barco, ou num navio. Você está dentro do mar. Não está na frente, está dentro do mar. Se imagina dentro do mar. O que acontece? As ondas vêm, algumas ondas são suaves, outras são fortes, você tem que mergulhar. Nenhuma onda avisa: olha, vai vir uma onda forte. É uma depois da outra. E você vai agindo conforme as ondas chegam, tomando as decisões conforme as ondas chegam. Algumas você calcula, dá para pular. Outras você sobe juntos. Outras você mergulha. E outras passam sem você nem sentir. Né? Mesmo assim, sem saber, você aprende a boiar. Você aprende a respirar, você aprende a atravessar esse mar. Se você puder dizer em voz alta, diga, se não diz no seu coração. Diz assim: eu não preciso entender tudo para honrar o que eu vivi. Eu não preciso entender tudo para honrar o que eu vivi. O sentido do que eu vivi amadurece no tempo. O sentido do que eu vivi amadurece no tempo. A vida não me deve explicações imediatas. A vida não me deve explicações imediatas. Nesse momento, se surgirem rostos, memórias, cenas que não foram resolvidas, não força a conclusão. Só reconhece. Fala assim: isso também faz parte. Fica aí um pouquinho. Fica nesse lugar que não tem respostas, mas tem muita verdade. Respira. Vai voltando devagar. Quando você quiser, estiver pronta, abre os olhos. Então, nesse verso 7, Salomão não pede compreensão total. Ele nos convida a sermos humildes diante da vida. Tem muita coisa que a gente só vai entender depois. E outras, talvez, a gente nunca vai compreender e talvez compreenda só partes e não completamente. Isso não vai diminuir a nossa experiência. Isso torna a nossa experiência mais humana. Então, se tem algo para você levar com você hoje, leva isso. Nem tudo precisa ser entendido para ser vivido com dignidade. Nem tudo precisa ser entendido para que eu viva isso com dignidade. Quem mandou coraçãozinhos, muito obrigado. Quem entrou no meio da meditação, seja muito bem-vindo. Helenice, bom dia. Tá gravada a live, tá? Sueli, não sei se você entrou no meio, bom dia. Janaína, bom dia. Sônia Andrade. Tem um nome aqui,
Roberta, finalmente consegui ler, tinha uma coisa em cima. Bom dia, Roberta. Lucas, Simone Linda, Cláudia, Vanessa, Damian, bom dia. Márcio, Sônia de novo. Seu social media, que eu não sei quem é, mas é muito bem-vindo. Bruna do Gigão? Será que é você, linda? Como vai o bebê? Enfim, se eu não mencionei você, você é super bem-vindo aqui. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Helenice vai ver depois. Veja a hora que você quer. Eu achei hoje, ó, tive muito prazer em preparar. Então a gente segue amanhã com o próximo verso, no mesmo compasso, seguindo com alma e com sentido a experiência de hoje. Um beijo carinhoso. Amanhã não. Alguém está me avisando. Não é amanhã, é segunda-feira. Sábado e domingo eu descanso. Todos nós merecemos um descanso. Então até segunda. Fiquem bem. Desfrutem.